Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar aqui a resolução dessa questão. Se você gostar deste conteúdo, não esqueça de deixar um like no vídeo e de se inscrever no canal do Estuda Mais. E caso precise de ajuda na resolução de alguns exercícios de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número que está na descrição. Partindo-se de 62 gramas de fosfato de cálcio, o Ca3PO4O2, e usando-se quantidade suficiente de ácido sulfúrico, H2SO4, qual é a massa em gramas de ácido fosfórico, o H3PO4, obtida? Bom, então aqui a gente tem uma reação que é uma reação de dupla troca, onde duas substâncias compostas vão reagir para produzir duas novas substâncias compostas. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é montar essa equação química e depois a gente vai se preocupar com as massas molares para fazer ali o cálculo estequiométrico, tá? Só que quando eu for montar a reação, eu já vou montar ela balanceando. Ó, partindo-se de 62 gramas de o fosfato de cálcio. Então, vou colocar ele aqui, que é o Ca3PO4,2. E esse fosfato de cálcio, ele vai reagir com uma quantidade suficiente de ácido sulfúrico. Então, ele vai reagir com H2SO4. E aí, a gente vai ter a produção do ácido fosfórico, que é o H3PO4, e de mais alguém. Esse mais alguém a gente já vai descobrir quem é. Primeiro, como é que funciona a reação de dupla troca? Você vai ter aqui no meio, ó, a união do fosfato, do PO4, junto com esses hidrogênios que estão aqui. E as pontas você vai ligar elas. Os cálcios vão se juntar com o grupo sulfato. Então, você percebe que o hidrogênio, junto com o fosfato, ele vai produzir o ácido fosfórico que está aqui. Só que não está balanceado. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2 grupos fosfatos, aqui eu só tenho 1. Então a gente vai ter que balancear isso. Eu acho que uma das formas mais simples de se fazer isso daqui é você considerando a carga, o NOx, de cada uma dessas partes dos compostos. Olha só, o fosfato de cálcio, se eu fosse dividir ele ao meio, eu teria o cálcio, o nosso cátion, e o ânion fosfato. O cálcio, ele tem uma carga mais 2, tá? Porque o cálcio, em substância composta, né, ele é um metal alcalino terroso, então ele vai ter sempre essa carga mais 2. Mais 2 vezes 3 dá mais 6. O NOx total do fosfato, 2 vezes, tem que ser menos 6, tá? Porque lembre-se que no total, né, o NOx, a carga de um composto é igual a 0. Para que ele seja menos 6 no total, você vai notar o seguinte, que cada fosfato vai ter que ser menos 3. Ó, o oxigênio é menos 2, 2 vezes 4 são 8 oxigênios, vezes menos 2 dá menos 8 NOx total dos 8 oxigênios que nós temos aqui. O fósforo, nós temos 2 vezes 1, nós temos 2 fósforos, vezes, qual que é a carga total que eu vou ter que ter aqui, ó, para que no final a gente chegue em 0? Tem que ser mais 2. Tá? Porque mais 6 com mais 2 dá mais 8. Agora pensa assim, mais 2 dividido por 2, né? Aqui embaixo cada fósforo vai ter uma carga mais 1. Tá bom? Porque eu tenho 2 fósforos aqui, ó, 2 vezes 1. Quando você observa o composto inteiro, eu tenho uma carga total que ela é igual a 0. Mas quando eu for observar apenas uma parte desse composto, tá? No caso, a parte que eu quero observar é essa parte onde está o fosfato, a carga total ela não vai ser 0. Ela vai ser menos 6. Porque eu tenho mais 2 com menos 8, menos 6. Só que esse menos 6 é a carga total dos 2 fosfatos, dos 2 PO4s. Então, cada PO4 tem uma carga menos 3. Tá? Se você dividir esse menos 6 por 2. Bom, então vamos fazer o seguinte agora. Esquece essas cargas que estão aqui em cima, por enquanto. Vamos pensar nas cargas dos grupos. O cálcio, como eu disse anteriormente, ele tem uma carga que é mais 2.
Só que eu tenho 3 cálcios aqui, então eu tenho mais 2, cálcio mais 2, cálcio mais 2. O fosfato, ele tem uma carga, PO4, menos 3. E eu tenho 2 vezes o fosfato aparecendo com essa carga menos 3. Do outro lado, eu tenho H2SO4, que na sua ionização vou ter carga H+, sendo liberada aqui, ó, 2H+, e o sulfato, eu vou ter o sulfato, que é o SO4 menos 2, tá? Que é a carga desse grupo sulfato. Poderia ter descoberto a carga dele da mesma forma que eu fiz com o fosfato, tá? Só que aí vai ficar muito longo isso aqui. Então, olha só, o que acontece? Você observa que quando você juntar o cálcio, que está aqui numa ponta, com o sulfato que está na outra ponta, eles reagem de 1 para 1. Porque para estabilizar a carga deles, eu posso utilizar um cálcio com um sulfato e essas cargas menos 2 e mais 2 vão ser estabilizadas. O composto que a gente vai formar a partir daí é o CaSO4, sulfato de cálcio. Só que eu tenho aqui 3 cálcios e apenas um sulfato. Para balancear isso, eu teria que colocar um 3 aqui na frente. Eu teria 3 vezes o sulfato aparecendo. É claro que esse 3 como coeficiente, que eu acabei de colocar aqui, ele também vai alterar a quantidade de hidrogênios. 3 vezes 2 serão 6 hidrogênios. Então eu vou ter aqui, ó, H+, 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 e H+, tá? Porque eu coloquei um 3 aqui como coeficiente estequiométrico do ácido sulfúrico. Aí na ionização vai liberar mais hidrogênios também, tá? Então, ó, os 3 cálcios aqui vão reagir com 3 sulfatos, produzindo, então, 3 sulfatos de cálcio aqui do lado dos produtos. Agora, com relação ao fosfato, cada fosfato ele reage com 3 hidrogênios, ó. São 3 hidrogênios mais 1 para estabilizar a carga do PO4, formando aqui o H3PO4, que vai ter carga total igual a zero, já que elas foram estabilizadas. A mesma coisa vai acontecer com esses outros 3 hidrogênios, estabilizando o outro grupo fosfato. Observe então que eu vou ter aqui 2 vezes o fosfato sendo produzido. Desculpa, o ácido fosfórico sendo produzido. Então, nos produtos, eu vou colocar um 2 aqui. E pronto, agora a equação química está balanceada. É 1 mol de fosfato de cálcio reagindo com 3 mols de ácido sulfúrico para produzir 2 mols de ácido fosfórico e 3 mols de sulfato de cálcio. Belezinha? Agora, eu vou copiar essa equação química e a gente vai fazer os cálculos em cima dela. Então, vamos utilizar essa parte de baixo aqui. Temos... Eu vou ainda copiar ela mais embaixo, porque ainda falta calcular as massas molares, né? 1 mol de Ca3PO4, 2, mais 3 mols de H2SO4, produzindo 2 mols de H3PO4 e 3 mols de CaSO4. Pronto, a equação química já está balanceada. Agora, observe o seguinte, que pela estequiometria, a gente tem uma massa de 62 gramas de fosfato de cálcio e a gente quer saber qual a massa que vai ser produzida também em gramas de ácido fosfórico. A gente precisa, então, conhecer a massa molar desse cara aqui, fosfato de cálcio, e a do ácido fosfórico para relacionar as duas. Então, aqui embaixo, a gente vai trabalhar com a massa e com a massa desse outro aqui. E vamos relacionar essas duas, tá bom? Vai ser uma estequiometria massa-massa. Primeiro, vou colocar aqui ó, o H3PO4. Como é que a gente calcula a massa molar? A gente vai colocar separadamente cada elemento químico e as suas massas atômicas que a gente encontra na tabela periódica. No caso do hidrogênio é 1, do fósforo é 31 e do oxigênio 16. Já no caso do Ca3PO4, a gente vai fazer da mesma maneira, separando os 3 elementos químicos que a gente tem dentro desse composto, tá? E depois a gente vai colocando as massas deles à frente, que são as massas que a gente encontra lá na tabela periódica também, tá? Ca3PO4, 2. Então a gente tem aqui Ca, P e O. O Ca ele é 40, o P é 31 e o O é 16.
E a gente vai multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que cada um desses elementos aparece dentro da molécula. O hidrogênio aparece aqui 3 vezes. O fósforo não tem nada na frente dele, aparece uma única vez. O oxigênio tem um 4 na frente dele, aparece então 4 vezes. Então vamos lá. 1 vezes 3 é 3, 31 vezes 1 é igual a 31 e 16 vezes 4, 64. Somando tudo isso, 4 com 3 é 7, com mais 1 dá 8. 6 com 3 vai dar 9, então temos 98 gramas por mol de ácido fosfórico. Tá? Esse daqui é a massa molar do H3PO4. Agora vamos fazer esse cálculo, só que para esse outro composto. Ó, 3 cálcios aqui, 40 vezes 3 é 120. Quantos fósforos? 2 vezes 1, temos 2 fósforos. Então, 31 vezes 2, 62. 2 vezes 4, 8 oxigênios. Então, a gente vai multiplicar agora essa massa. 16 multiplicado por 4 dá 64. Então, por 8 vai dar 128. Somando tudo isso, 8 mais 2 é igual a 10. 6 mais 4 aqui vai dar 10, mais 1, 11. 1 mais 1 mais 1, 3. Então, deu 310 gramas por mol a massa molar que a gente tem do fosfato de cálcio. Aí, o que você vai fazer? Essa massa que eu tenho dele, ó, é gramas para cada mol. Quantos mols eu tenho dele aqui? 1 mol. Então eu tenho 310 gramas dele mesmo. Tenho 310 gramas de Ca3PO4,2. Porque isso dá para cada mol e eu só tenho 1 mol dele. No caso do ácido fosfórico, não. Do ácido fosfórico eu tenho 2 mols aqui. 98 gramas eu tenho para cada mol. Se eu estiver trabalhando com 2 mols, que é o nosso caso, qual que é a massa em gramas que a gente vai ter? Então vai dar 100, se fosse 100 vezes 2, 200, né? A gente tira 4, isso aqui é 196. Então a gente vai ter aqui 196 gramas de H3PO4. Isso aqui, pessoal, a gente está relacionando as massas molares, ou seja, isso daqui é um padrão que a gente utiliza com dados da tabela periódica. Mas a massa real que a gente vai ter é a partir da massa que o exercício nos deu, que é 62 gramas de fosfato de cálcio. Então você vai falar o seguinte, ó, com 62 gramas de fosfato de cálcio, qual é a massa em gramas de ácido fosfórico? Mas a gente tem um padrão para a gente comparar. Tá? A gente sabe o seguinte, que se eu tivesse 310 gramas de ácido fosfórico, eu teria que produzir 196 gramas de... na verdade é o contrário, né? Esse é o fosfato de cálcio. Se eu tivesse 310 gramas de fosfato de cálcio, vamos marcar ele aqui, ó, eu conseguiria produzir 196 gramas de ácido fosfórico. Mas, como eu só tenho 62 gramas de Ca3PO4, que é o fosfato de cálcio, né? Qual que vai ser a massa em gramas de H3PO4 que a gente vai conseguir produzir? Aí, regrinha de 3 para descobrir isso daqui. O x vai multiplicar por 310, o que vai dar 310 vezes x. E o 62 ele vai ficar multiplicando pelo 196. Bom, então vamos fazer essa multiplicação aqui. 196 multiplicado por 62. Temos 2 vezes 6, 12. Depois temos aqui 2 vezes 9, 18, mais 1, 19. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Agora, 6 multiplicado por 6 dá 36. Desce 6 aqui e sobe 3. 6 que multiplicado por 9 vai dar 54. Mais esse 3 que eu já tinha colocado aqui, né? Vai dar 57. Então, desce 7 sobe 5. 6 vezes 1 é 6. Mais esse 5 aqui vai dar 11, né? Então, no final, somando, ó, 2, 9 com 6, 15, 7 com 3, 10, mais 1 vai dar 11, aqui 2 e aqui 1. Então, a gente chegou que 196 multiplicado por 62 deu 12.000, aqui ficou 12, né? Esse 2 aqui ficou horrível. 12.152. Então, vou marcar ele aqui, 12.152. E do outro lado a gente ainda tem o 310 vezes x.
310 está multiplicando, ele vai passar dividindo no outro lado da equação. E aí a gente vai ter como resultado dessa divisão aqui, ó, 12.152 dividido por 310, x vai ser igual a 39,2 gramas de H3PO4. Então, essa daqui é a massa que a gente vai encontrar, ó, quando eu tiver 62 gramas do fosfato de cálcio, serão produzidos 39,2 gramas de ácido fosfórico. Belezinha, pessoal? Basicamente é isso. Terminamos aqui a resolução deste exercício. Ele não é um exercício tão fácil em relação a cálculo estequiométrico, porque ele exige também que o estudante ele saiba montar uma equação química, tá? Então, você tem que conhecer a equação de dupla troca, tem que ter um certo conhecimento sobre as cargas para conseguir produzir os compostos, tá? Tem outras formas também de fazer aquela equação química, não precisa necessariamente ser por NOx, igual eu fiz aqui. É uma forma que eu gosto. Eu particularmente acho que não é tão difícil se você sabe fazer o cálculo de NOx, tá? Mas aí tem que praticar um pouquinho para a pessoa conseguir fazer cada vez mais rápido isso daí, beleza? Gostou do vídeo? Não esquece de deixar um like, de se inscrever aqui no canal do Estuda Mais e a gente vai se ver numa próxima aula. Desejo bons estudos para vocês, um forte abraço e tchau, tchau!